favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Doutor Marco, uma satisfação recebê-lo e muito bom dia. Bom dia, Jefferson. Muito obrigado pela oportunidade. Lucas, Joel, bom dia, Cassiano. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. Sendo bem objetivo, os motivos pelos quais eu apoio o impeachment. Eu tenho, primeiramente, eu separei um motivo jurídico. Eu me lembro de uma lição que o então ministro Carlos Aires Brito, chegou a ser presidente do Supremo Tribunal Federal, fazia: olha, toda vez que você tiver uma dúvida se aquilo que você pratica é legal ou não, pergunte à Constituição. Então, eu remeto essa pergunta à Constituição: se o impeachment é golpe. E a Constituição me diz que o impeachment não é golpe. Existe a previsão desse impeachment no artigo 85 da própria Constituição, onde estão relacionados os crimes de responsabilidade por atos praticados pelo presidente da República. Dito isso, nós verificamos então que crimes são esses. A presidente da República contraiu empréstimos junto aos bancos públicos para fomentar os seus programas sociais, sem autorização do Congresso Nacional. Por que precisa da autorização? Porque o Congresso Nacional é a voz e os olhos do povo. Precisa de haver esse controle. Porque se não há o controle, estaremos então diante de um governo tirano. Para o povo entender, esses programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, precisam ser injetados dinheiro deles. E o governo federal não tinha esse dinheiro. Só que fez isso pegando esses empréstimos para poder passar uma boa imagem para a população, porque estava numa época de eleição. E não poderia dizer: olha, minhas contas não suportam mais esse gasto, e isso aí, de fato, iria redundar em perda política. Então, por isso, eu apoio o impeachment e digo que isso não é golpe, porque quem foi enganado foi a população, e não agora o presidente. Tá certo, doutor Marco, 2 minutos. Agora passamos a palavra ao professor Cassiano para falar o porquê ele é contra o impeachment. Professor Cassiano, obrigado mais uma vez por sua participação. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores aí, o pessoal da Educadora, o Marcos aí, o nosso companheiro que está ajudando no esclarecimento que a gente vai fazer a respeito do que está acontecendo no atual momento, e dizer que por que a posição é contrária. Eu venho defender a posição contrária ao impeachment, porque para acontecer o impeachment está previsto na Constituição, tem uma lei específica que fala a respeito do impeachment, mas para você se enquadrar dentro do impeachment, tem que estar tipificado os pressupostos. Tem que ter lá, aconteceu, vamos pegar um exemplo de um pênalti. Para acontecer o pênalti, a falta tem que acontecer dentro da área. Então não pode acontecer fora a linha da área, pertence à área. Então se acontecer em cima da linha, é pênalti. Se acontecer antes da linha, não é pênalti. Então o que acontece? Não há o crime tipificado. Não há um crime que afronta a Constituição. Não tem um crime de responsabilidade que está realmente enquadrado. Tanto é que tem uma imensidão de juristas dizendo que existe o crime, e há uma imensidão de juristas que dizem que não há o crime. Então, a questão jurídica, ela é secundária, está ficando secundária. Então, é política, e a política vai do cenário político. Aí nós não podemos cair na coisa que o governo não tem maioria, vai ser cassado. Não podemos entrar nessa questão. Infelizmente, né, não é um governo que está fazendo o que esperamos que fizesse, né, que vinha fazendo até 2013, no começo de 2013. Então, somos contrários porque não há o crime tipificado, e isso então passa a ser o golpe. Aí a gente vai falar sobre o que é o golpe. Tá certo, professor Cassiano. Agora nós vamos ainda nesse primeiro bloco passar para as perguntas. Cada um fará uma pergunta, para o outro. Começando com o doutor Marco. Tem 1 minuto para fazer a pergunta e depois nós passamos a palavra ao professor Cassiano, tendo 3 minutos para a resposta. Doutor Marco, o tempo está cedido. Cassiano, dentro dessa mesma linha, eu discordo dessa ideia de que você traz aí, de que isso é um golpe, de que não existe tipificação. Existe sim. A presidente da República contraiu empréstimo sem autorização do Congresso Nacional
E isso está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e também está na Lei 1079, que trata dos crimes, do crime de impeachment, da questão do impeachment. E a pergunta que eu faço é por que o grupo que é contra o impeachment insiste na tese de que é um golpe, mesmo sabendo a previsão constitucional? Não é golpe se eleger com mentiras, enganando a população e os mercados de que a situação está bem? Não seria o mesmo que você ficar noivo de alguém que se diz ser mulher e na lua de mel descobrir que a Roberta na verdade se chama Roberto? Professor Cassiano, 3 minutos. Ok, então assim, ó, a questão essa questão do crime e não crime, não adianta nós ficar discutindo aqui, porque, assim como já mencionei, tem uma imensidão de juristas que estão dizendo que não há o crime tipificado, e há uma imensidão dizendo que há. Então, na verdade, virou uma questão política. O crime ou não crime é uma questão política. Então, o impeachment, por que está acontecendo o impeachment? Né? Por que está acontecendo o impeachment? Eu quero pegar um exemplo aqui, quero fazer uma analogia. Né? Contar aí, ó, nós temos um vice que é de um partido contrário. E tem 2 representantes na Câmara. A oposição tem 5 vereadores na Câmara. Aí o vice vai lá e diz assim, pega esses 5 vereadores e diz assim, ó, eu vou dar uma secretaria para um, uma secretaria para outro, o outro vai ser presidente da Câmara para virar vice-prefeito e assim por diante. E aí vão votar o impeachment do prefeito. Com crime ou sem crime? Com crime ou sem crime? E vão ter 7 votos contra 2 e vão caçar o prefeito. Aí o que acontece? O pacto feito para a coligação é um pacto de compromisso, responsabilidade. O PMDB com o PSDB. O PSDB passou a trair esse pacto. E o pior, se tivesse um crime e o vice fosse enquadrado ali dentro, fosse colocado, dizer assim, ó, você vai ser beneficiado com isso. E ele se abstesse de dizer assim, ó, não, o PSDB ele vai analisar o processo inteiro, mas não. O que está acontecendo? O nosso vice-presidente está indo atrás dos deputados, oferecendo ministério, cargos, fazendo a mesma negociação que o governo está fazendo, o vice está fazendo. Por isso que é golpe. Por isso que é golpe. Porque você pegar e sair atrás de votos para conseguir uma presidência da República, não uma eleição indireta, uma eleição legislativa. Vai acontecer o quê? Vai pegar a questão jurídica de forma secundária. Então, essa analogia que eu estou fazendo, por que é golpe? Porque a questão jurídica, ela é muito questionável para os 2 lados. Então, aí, o ideal seria fazer o que o Itamar fez em 92, no impeachment do Collor. Ele se absteve, ele não foi atrás de nada, deixou a situação se resolver. O Temer não. O Temer e o Cunha fizeram o quê? Fizeram um governo paralelo para derrubar o presidente. Apresentaram o plano de governo, né? O plano, uma ponte para o futuro. Então, quer dizer, construíram uma eleição indireta para capitanear votos. E aí passa a ser defendido como golpe. Isso, para nós, é o golpe. Por quê? Porque se fosse uma abstenção, aí nós ia discutir o crime, ia discutir, certo? Até o final do processo, todas as etapas que tem ainda, porque essa é a segunda etapa. E tem várias outras ainda. Tá certo. Contagem dos 3 minutos. O Dr. Marco tem, então, direito a 1 minuto para a réplica e, posteriormente, o Cassiano faz a pergunta. Dr. Marco. Com relação a essa situação do crime, uma coisa que é emblemática é que um jurista que fez a denúncia e assina o pedido de impeachment é o Hélio Bicudo, que foi fundador do PT. Então, essa participação do Temer é posterior a todo esse desenrolar de coisas que vem desde o ano passado. Então, há um embasamento, sim, jurídico para isso. Imagine, dentro dessa analogia, que se o prefeito caísse nessa situação, com certeza a justiça estaria controlando esses atos da Câmara de Vereadores se não tivesse um embasamento mínimo de cometimento de crime. E o Supremo Tribunal Federal já julgou a regularidade do processo de impeachment. Tanto é que o processo está acontecendo depois de ter passado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa ideia de que não existe minimamente o crime, ela é totalmente errada. Existe o crime, sim, por isso está desenrolando o processo. Porque se não houvesse, o Supremo já teria paralisado o processo de impeachment. Tá certo. Doutor Marco, terminou 1 minuto para a réplica. Agora nós temos 1 minuto ao professor Cassiano para fazer uma pergunta, então, ao doutor Marco. Professor Cassiano, 1 minuto. Então, a questão que eu vou trazer
pergunta aqui é com relação ao fato político-jurídico. Como você citou, né, o Hélio Bicudo, fundador do PT, então já parte daí que é um fato político, não mais jurídico, de fazer um fundador do partido fazer essa questão. Agora o Supremo Tribunal Federal, né, até ontem eu acho que foi que terminou o julgamento lá, eles colocaram o quê? Que o julgamento do que está sendo feito é do rito, né? Tem que acontecer dessa maneira, é o Poder Legislativo que faz, o presidente da Câmara dá entrada no processo, cria comissão, leva para plenário, depois vai para o Senado. Então foi isso que o STF fez, não foi dizer que o impeachment é legítimo, não julgou mérito. Temos um minuto, temos alguns segundos ainda. Desculpem. Então o que eu quero perguntar, agora eu perdi o raciocínio aqui. A questão do julgamento, o que está em julgamento não são as pedaladas de 2014, então é tudo o que tem em 2015. Então o STF determinou que os decretos de 2014 Precisamos da pergunta. Certo? Então, não, mas assim, o que está sendo julgado no processo de impeachment, que são as pedaladas de 2015, né, quais são as pedaladas, e juridicamente, e as pedaladas e os decretos. Sim. Mais 3 minutos. O que acontece? Eu tenho aqui, inclusive, eu fiz questão de imprimir o pedido de impeachment feito pelo Hélio Bicudo, e aqui está dizendo, no artigo 11 da Lei 10.079, lá no item 3, fala: em contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólice ou efetuar operação de crédito sem autorização legal. A tipificação legal está aqui. Tá? O que acontece? E aí nós temos uma discussão jurídica a esse respeito. Se também podem entrar as pedaladas de 2014 ou só vale as de 2015. E existem várias correntes jurídicas, como Dalmo de Abel Dallari, o próprio Miguel Reale Júnior, todos eles falando que no caso de continuidade de governo, pode sim ser julgados inclusive os crimes do mandato anterior, porque na verdade não houve uma ruptura de mandato. Então isso também é perfeitamente legal. E o que acontece? Por que existe, e aí eu quero entrar na questão jurídica, por que existe essa situação de controle do Poder Legislativo? Existe no nosso sistema constitucional, no nosso de todo o mundo, uma situação chamada, um sistema chamado de freios e contrapesos, que lá nos Estados Unidos chama de checks and balances. Para que isso existe? Antes do sistema constitucional vigente, no mundo inteiro, existiam as tiranias, onde o soberano fazia o que bem entendia sem autorização de ninguém, sem se submeter a ninguém. Os pensadores do direito e do próprio Estado trouxeram então essa ideia de freios e contrapesos, onde o soberano, a pessoa que tem o poder do governo na mão, ela deve se submeter a um controle feito pelo próprio poder. Porque a gente não deve ter a ideia de que são 3 poderes. Na verdade, o poder é uno. Apenas as funções são diferentes. Então, a função legislativa tem o poder e o dever de fiscalizar a função executiva. Então, quando o executor, quando o chefe do poder executivo não se submete a esse controle efetuado pelo Poder Legislativo, ele está sim infringindo e quebrando um princípio constitucional, e digo mais, ele quebra um princípio constitucional democrático. Ele rompe esse pacto democrático. Então, o fato de você não se submeter a esse sistema de controle, volto a dizer, deputados e senadores são representantes do povo na Casa Legislativa, eles são nossa voz e nossos olhos ali, estão ali para fiscalizar. E esse dever de prestar contas é que tem que ser respeitado, porque senão a democracia é quebrada. Então, quando se fala em golpe à democracia, na verdade o golpe ocorreu por conta dessa ruptura. Tá certo. Doutor Marco, 3 minutos. Agora a gente passa mais 1 minuto ao professor Cassiano para a réplica da resposta. A questão
das competências dos poderes. Então eu vou pegar o exemplo do TCU, né, a questão das pedaladas e dos decretos. Se isso for consolidado no impeachment, nós vamos ter um sério problema aí em quase todos os municípios do Brasil, porque quase todos eles fazem suplementação via decreto, inclusive em Itaió. No estado de Santa Catarina, se eu pegar o estado de Santa Catarina, por exemplo, que eu acompanho as contas, que eu tenho acompanhamento através do sindicato, Santa Catarina não cumpre os 25% constitucional em aplicação da educação. Porém, o relatório técnico que sai do tribunal diz assim, não cumpre os 25%, mas o julgamento é jurídico, é político. E aí eles dizem assim, tá, eu vou me adaptar a esse 25% dentro de 10 anos. E aí o tribunal diz assim, não, politicamente ele vai adaptar a questão. Então, a questão jurídica e política andam juntas. Tá certo. Professor Cassiano, terminado o minuto, terminado também o nosso primeiro bloco, nós vamos